Só que no Japão, pré-era Meiji, era uma coisa muito comum os homens, né, terem relacionamentos com os outros homens numa relação extraconjugal, não apenas os samurais, mas também os monges budistas. Olá, pessoas, diversas pessoas da internet, tudo bem com você? Meu nome é John Tori, também conhecido como embaixador da China e também como o brasileiro que mais fala do Japão morando na China. Isso mesmo! E hoje a gente vai falar com o professor Takashi e ele vai contar um pouco de como é que é o ensino da língua japonesa, vai dar dicas pra gente. Então, bora conferir logo esse papo. Vem comigo. E a gente tá aqui com o professor Takashi. Bem-vindo, E Takashi, tudo bem com aí, tudo você? bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão por aqui. Muito prazer em estar por aqui. Obrigado pelo convite. De nada. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Ah, Contasse um claro. pouco quem é você, que nem aquela sessão de psicólogo, para a gente poder te conhecer mais. Vamos lá, pessoal. Bem, para quem não me conhece, me chamo Takashi. Eu sou professor de língua e cultura japonesa. Atualmente eu produzo conteúdo para uma página, para uma escola de língua japonesa chamada 123 Japonês, e também falo de umas besteiras na minha página, que é Takashi Sensei, ambos no Instagram. Muito prazer estar aqui, muito feliz em poder, enfim, conversar um pouquinho sobre algumas questões que o Edivan vai me perguntar. A gente está aqui para falar como é que é o ensino de língua japonesa, né? Por exemplo, eu não entendo japonês, eu acho muito Uhum, bonito os caracteres, eu assisto sim. anime, assisto filme, assisto várias coisas do Japão, eu acho lindo o japonês. Então eu tenho Uhum, várias dúvidas sobre a língua japonesa legal. para quem não sabe, para quem não entende, que a gente acha que é uma coisa Uhum. complexa, né? É difícil, né? É difícil aprender japonês. Olha, é um processo assim desafiador, né? Porque por ser um idioma bem diferente da língua portuguesa, eu imagino que você também tenha passado por essa dificuldade quando começou a aprender o mandarim. São cheios de caracteres, a pronúncia tonal, né, que é diferente para lá e para cá. Da mesma forma, a língua japonesa tem os seus desafios também. Para começar, o sistema de escrita é diferente. Temos quatro sistemas de escritas, em que temos os ideogramas, que é um denominador em comum entre o japonês e o mandarim. Enquanto no mandarim, se não me engano, usam uns 3, 4, 5 mil, né? Na língua japonesa, assim, uns 2 mil. E a diferença é que na língua japonesa, cada ideograma tem mais de uma leitura. Diferentemente do mandarim, que geralmente um ideograma é uma pronúncia, né, Edvan? Se eu me É. corrija aí se estiver Não, errado. tá certo. É tonal também? Tem um tom Não, também, aí não? em termos de pronúncia é muito fácil. Né? A língua japonesa é bem mais tranquilo de ser pronunciado e mesmo que a pessoa tenha sotaque, é compreensível aos japoneses, porque o padrão da língua japonesa é por meio de sílabas, né? E então é muito tranquilo você conseguir pronunciar. E por isso que muitas vezes o sotaque de japoneses é muitas vezes tirado sarro de quando o japonês tenta falar inglês, o japonês fala tentar português, porque eles tentam sempre preencher com uma vogal as consoantes. E é isso porque não existe, por exemplo, o som de TH, LH, Dá um PR. exemplo aí em inglês, porque a gente não fala inglês, né? Dá um exemplo aí. Vamos lá. Por exemplo, Tu no é português também japonês acontece também, na isso. verdade, né? Também. Você é japonês brasileiro, né? Claro, claro, sim. Então, vamos lá. Em inglês, por exemplo, é Facebook, Hum, né? Em português a gente fala Facebook. A gente tende a preencher hum. também, né? Com a letra I, Facebook. Só que em japonês, esse preenchimento acontece com U. Então vira Facebook. Ah, por isso eles falam muito U no final, né? Exatamente. É bem comum ter esse preenchimento com U. E é muito comum vocês escutarem o som de rarirurero, né? Que é o som do R de arara. Por quê? Porque lá no Japão, tanto o R quanto o L, né, eles não conseguem ter essa diferenciação desses dois fonemas. Então, por exemplo, o sobrenome, que é Fleury, Hum. né? Você tem um L e um R, né? Só que Ainda tenho. esse sobrenome seria pronunciado como Fureuri. Fureuri, Fleury. Ah. né? Não é o som Hum. de L, né? O fle. E você vê que entre o Ah, F e vira um o L R, vai ter um né? preenchimento. Isso. Vai virar fu-re-u-ri. Hum. Entende? Então não tem como ele não tem essa pronúncia de fle, por exemplo. Uhum. Fle de flecha, de flerte. Né? Essa pronúncia não existe na língua japonesa. Tá. Então é bem mais simples para brasileiro pronunciar a língua japonesa. E o que torna desafiador o contrário. Um japonês tenta pronunciar português ou inglês, torna-se um trabalho um pouco mais desafiador para eles. Então, para nós, a vantagem é termos
uma variação de pronúncia maior na língua portuguesa do que na língua japonesa, o que facilita a nossa pronúncia. Você chegou no Brasil muito jovem, né? Então, você teve dificuldade para Sim. aprender português? Ou foi Então, na natural? verdade, foi bem natural, porque eu tive o privilégio de crescer em um ambiente bilíngue, né? Uhum. Em casa, a gente falava japonês. Até os meus 5 anos. Hoje em dia, a gente só fala português, né? Na sua grande maioria, às vezes misturam o japonês aqui e acolá. Mas eu vim aqui no Brasil quando eu era bem bebê. E o que acontece? Meus pais são brasileiros, né? Meus pais são brasileiros, nascidos e crescidos aqui no Brasil. A questão é que o meu pai, na época, foi fazer a pós-graduação no Japão, minha mãe também foi lá, se casaram, me tiveram, né? Eu brinco que eu fui só fabricado no Japão, porque eu vim para cá com 10 Made meses in de idade. Japan. Made in Japan, exatamente, né? Mas por conta disso, Edvan, eu sempre achei que eu fosse japonês, porque é natural pensar, né, pô, eu nasci no Japão, eu sou japonês. Inclusive, eu sou o único da minha família nuclear, né, que nasci no Japão. Todos os demais, meus pais, meus irmãos, são nascidos aqui no Brasil. Eu Ah, achei, então você nossa, é eu sou especial, né? japonês. Eu Tu se sou acha assim, especial, ó. né? Totalmente. Você me achava assim. Aí meu mundo caiu quando chegou o RG, esqueci lá, brasileiro. Então, até então, o que que acontece? Eu era uma criança assim que tinha até de um certo ranço com o Brasil, de certa forma, né? Pensando hoje até engraçado, no sentido de não, eu não vou jogar futebol, futebol é coisa de brasileiro. Não, Vou jogar eu beisebol. vou. Fui jogar beisebol, exatamente, fiquei jogando beisebol. Não, eu não vou. Deixa eu pensar. Ficar lendo coisas em português, eu só lia mangá, livro em japonês. Eu não vou comer comida brasileira, eu demorei muito para começar a comer arroz com feijão, mesmo morando no Brasil. E sempre comia muito mais comida japonesa. E isso foi natural porque Menina, minha mãe. eu também É, comecei, levei muito tempo pra comer feijão, na verdade. Eu não gostava é de feijão de mesmo. nenhum. Hoje em dia eu amo feijão. No Um seu feijão país, Amazonas. do meu país É, Amazonas, isso. É porque no meu aham. país Amazonas a dieta também inclui também. É uma dieta muito similar com o pessoal do Brasil também. Então temos aqui dois brasileiros É. que demoraram para Mas eu não gosto de começar comer, eu não gosto de comer arroz e peixe, por feijão. exemplo. Você gosta de comer, Ah, eu imagino que você deva gostar de comer frutos do mar, né? sim, apesar de que aqui em Brasília, né, por ficar no meio do Brasil, é meio complicado de conseguir frutos do mar. Quando tem, até tem, mas eu tem que comer prefiro, a pouquinho gente, para não acabar rápido. sim, sim, é bem isso. É meio caro, né? Então a gente acaba indo pela carne mesmo, né, ou pelos legumes. Para. Quer dizer que você tá vendo esse vídeo e não tá curtindo, não deixou sua curtida, não deixou o comentário, não compartilhou, por isso que o canal não cresce. Quer saber de uma coisa? Já deixa aquela curtida. E se você não sabe comentar, deixa a hashtag Tô aqui, Edivan, pra saber que você tá aí assistindo o vídeo, pra saber que você tá viva aí me acompanhando, tá bom? Então, bora pro vídeo. Beleza. Takashi, você estudou várias coisas e como é que foi o processo Uhum. pra você parar Ah, do ok. japonês? Bem, é meio. Você diz a minha Você trajetória acadêmica barra profissional, né? na verdade, você ainda estuda biologia, É, né? é Você tá meio, é meio tentando, né? confuso. É meio confuso a minha história, mas o que que acontece? Eu seguia muito, né? Digamos, esse estereótipo de japonês, de ser o menino que era bom na escola, né? Aquele meio que Uhum. esperado que fizesse ou medicina, ou engenharia, ou direito, enfim, é o que a expectativa que é criada em torno da criança asiática no Brasil. E eu, como tinha facilidade na escola, eu acabei optando, vou cursar medicina. Eu cheguei a cursar medicina na Universidade de Brasília. Só que na primeira semana eu já vi que, putz, né, acho que não, hein, acho que não é pra mim. Mas me falaram, Takashi, vai até o ciclo clínico, que é o momento que a gente começa a ter aula em hospital, começa a cuidar de paciente, que você vai se amarrar à medicina. Começou o ciclo clínico, comecei a ir para o hospital, fazer Nossa, você foi anamnese, longe, né? Você foi longe, até o então, né? quinto semestre, né? Que tem, os primeiros 2 anos é só teórico, sabe? Aí só no quinto semestre começa a parte prática. Aí fui começar a ter aula no hospital e odiei tanto, né? Eu preferia muito mais estar só tendo aula teórica, estudando de longe as coisas, mas quando tinha que interagir com pacientes, né? Fazer como se fosse entrevista, né? Que é a anamnese, eu tinha pavor disso. Terceiro semestre eu vi lá, putz, não dá, larguei, né? Tranquei a faculdade. Meus pais ficaram assim apavorados, chegaram a me ameaçar, expulsar de casa, né? Então foi uma coisa foi um baque bem violento assim. Eu só leio em japonês.
né? Sério? Sério. Bomba! Pronto. É, eu só leio japonês, então sai caro pra mim a questão da leitura, porque eu compro Kindle em japonês, né? Então eu pago em ienes e o dólar do jeito que tá, é, Mas você não lê tá nada em português? quase nada, quase nada. Se tiver o mesmo livro com a opção em português e japonês, eu escolho sem Sem pensar na pensar. versão em japonês, que eu leio muito mais rápido. Então, voltei para medicina, fui lá cursar o terceiro semestre, e no que eu estava cursando, a embaixada do Japão me ligou, falando: Takashi, abriu uma nova modalidade de curso para estudar língua e cultura japonesa. Antes era uma bolsa que era destinada apenas aos estudantes de letras japonês. Então, era uma bolsa mais restrita a esse pessoal, mas agora essa bolsa foi ampliada para os descendentes de japoneses, e nós, como Embaixada do Japão, gostaríamos de te recomendar Olha, para prestar essa bolsa. poderosíssimo, Aí não, que nada. poderosíssimo. Aqui em Brasília tem pouca gente que fala japonês como nós, Uhum. né, da minha família, então a gente acaba sendo um pouquinho mais conhecido por isso, por ter a concorrência é baixa aqui, digamos assim. Então tive digamos, esse convite da embaixada, falou, então, e foi meio corrido, porque, né, preparei toda a documentação em uma semana, e então em uma semana eu estava decidido que eu iria para o Japão, né? Então tive a prova, tive a entrevista e felizmente eu fui aprovado e eu passei a morar um ano Era no óbvio que Japão. é óbvio você ia ser Ah, aprovado, né? não, né? Eu estava bastante confiante, mas o que me deixou preocupado, como meu japonês é fluente Uhum. e o intuito da bolsa é aprender japonês, o entrevistador falou: Mas o que Ah, que você é. vai estudar de japonês? Você já Verdade. sabe japonês, por que que você vai lá estudar japonês? Eu falei: Não, eu preciso aprender os aspectos culturais, né? Fui lá me emendar, acho que colou, né? Na época, Colou, né? chefe do departamento cultural lá da embaixada, né? Acho que deu certo e lá fui eu estudar durante um ano, entre 2015 e 2016, língua e cultura japonesa. Aí foi um momento que talvez eu tomei consciência tomei mais consciência, assim, talvez, né, do meu nível da língua japonesa. Para. Eu aqui de novo pra dar um susto em você aparecendo no vídeo, cortando a entrevista. Eu queria só anunciar que a gente tem um grupo no WhatsApp e também um grupo no Facebook. A descrição tá tudo aqui no vídeo pra você ir lá. E é de lá que eu pego alguns temas, converso com vocês. Então já me segue lá e já entra lá no grupo se você tiver WhatsApp, se você tiver Facebook, porque isso ajuda a você estar aí acompanhando o canal, principalmente para receber a notificação de vídeos novos, porque às vezes as pessoas têm tantos vídeos que as pessoas recebem e às vezes acabam não acompanhando aqui o canal e isso acaba prejudicando o desempenho do canal. Então, para evitar isso, se você quiser acompanhar a fundo e ter certeza que você não vai perder nenhum vídeo, entra no grupo ou do WhatsApp ou do Facebook que a gente vai se ver por lá, tá bom? E isso foi, de fato, essa experiência do Japão e ter estudado, né, me aprofundado em termos de língua e cultura japonesa, com certeza foi fundamental para eu começar a minha carreira como professor de língua japonesa aqui no Brasil. Qual que é a principal dificuldade para um brasileiro aprender japonês? Pode destacar aí Hum. as dificuldades que os brasileiros têm. Beleza, eu acho que o mais difícil mesmo, isso não só para brasileiro, mas para quem começa a estudar japonês de maneira geral, é o kanji, né? E a mesma coisa para o mandarim, eu suponho, né? E que as pessoas têm muita Kanji é dificuldade uma é uma das letras uma das Isso, formas de kanji é uma escrever das, isso, são os ideogramas, né? diagramas, isso. Então aqueles ideogramas que vieram da China e que eles precisam saber para a língua japonesa tem que saber ler em torno de 2.000 ideogramas destes para você conseguir ler um jornal de maneira fluida, por exemplo. O padrão geralmente para nivelamento das pessoas na língua japonesa é uma prova chamada prova de proficiência de língua japonesa, chama JLPT. É dividido de 5 níveis, o nível 5 é o mais básico, o nível 1 é o mais avançado. E o nível 1, para ter ideia, para quem faz uma graduação em letras japonês, ele consegue terminar com N3, digamos assim. Né? Se o aluno for Nossa, muito bom, ele tem o N4, N2. N2. Ah, aí, N2, isso. nossa, e tipo, e para ter um N1, o que que precisa? Precisa ser N1 tipo tem que ser. Então, foda. para o N1, é justamente ter que saber essa grande maioria dos kanji, tem que entender as estruturas, né, saber as formas formais de conversação, mas é um nível realmente mais avançado. O tanto que as empresas, quando contratam, né, gente, para trabalhar com língua japonesa, geralmente exigem do N2 e N1.
né? Raramente convido chama apenas o N1, a não ser que o trabalho realmente seja algo que precise de um japonês, como tradução, né, interpretação simultânea, aí de fato o N1 é recomendado. Mas para ensinar japonês, por exemplo, já a partir do N2 é o critério, inclusive, da minha escola. Para ensinar japonês na minha escola, tem que ter acima de N2. E para trabalhar no E Japão, tem que ter o quê? para trabalhar no Japão, um N3 já é um divisor de águas, né? É o nível que vai mostrar que é o momento que as pessoas conseguem se virar no Japão, de certa E forma. fora o kanji, quais são as outras dificuldades que um falante da língua portuguesa tem para aprender Tá. japonês? Eu acho que talvez a parte mais difícil do que o kanji seria a parte da entender as camadas de formalidade e polidez da língua japonesa. Ai. O que acontece? Na língua japonesa tem o padrão, digamos, o linguagem neutro, né? Neutro barra polido, tem a linguagem formal e também um tipo de linguagem que você utiliza para você falar com autoridades. Por exemplo, o dono da sua empresa, né? Ou alguma pessoa que tem um cargo importante. Se for falar, por exemplo, o imperador. Então, você muda o verbo, né? Ou você usa diferentes verbos para tratar com pessoas diferentes. Então, isso é difícil até para japonês, viu? Os Ah, japoneses é? terminam, Ah. digamos, e os japoneses terminam, por exemplo, faculdade e tem que entrar no mercado de trabalho. E quando você vai na livraria, tem um monte de livros ensinando a forma correta de trabalho. Claro que os japoneses vão conseguir falar e conversar super bem, mas existem regras estritas, por exemplo, na hora de escrever um e-mail, por exemplo. Né? Tem padrões, né, corretos de escrever, dependendo da pessoa que você está enviando o e-mail, se a pessoa é dentro da sua empresa, fora da sua empresa. Então, tem No toda português a essa gente tem uma coisa assim, nuance. quase isso, só que a gente não precisa usar, não somos obrigados a usar. Por exemplo, Não, Vossa né? Excelência, Vossa Exatamente. Alteza, a gente não precisa usar isso, né? Não usa. Só que na língua japonesa, isso aparece não necessariamente em termos de tratamento, mas sim na estrutura e no verbo em si. Né? Então, por exemplo, vou falar só uma frase que é muito utilizada para uma comunicação em geral, né? Tipo, por favor, né? Ou no sentido de espero ter boas relações com você, que é onegai shimasu. Entre amigos, poderia ser mais simples, fala só onegai, né? Falando, por favor. Só que para instalações polidas seria onegai shimasu, né? Então eu faço um pedido, literalmente significa isso. Shimasu é pedido e onegai é o favor. Né? Então faço desculpa, shimasu é fazer e onegai é pedido. Eu faço um pedido. Só que na forma polida, na forma formal, né, você tem que trocar esse verbo shimasu para o outro que é o itashimasu. Então você fala onegai itashimasu. Então você vê que tem, só nesse exemplo, tem 3 camadas de maneira como você usa, e é um problema também, porque quem gosta de cultura japonesa geralmente está acostumada a ver a linguagem do anime e mangá. E a linguagem do anime e Ah, mangá é a é linguagem mais casual, né? escrachada de todas. É casual, né? É abaixo, digamos, do formal, do neutro barra polido. É o casual, às vezes até rude, assim. Então, um exemplo clássico que acontece é os alunos cumprimentarem os professores. Surgiu uma Aham, pergunta, mas eu vou deixar depois porque eu acho que tá, você segura vai ver aí. que você vai ficar consertado com essa pergunta. Opa, opa, vou me preparando psicologicamente. Mas os alunos muitas vezes falam arigato para os professores. E você vê, ué, mas obrigado é arigato? Para o professor, não. Você tem que falar arigatou gozaimasu. Como é uma Ah, relação de aluno e professor, e existe, digamos, uma uma hierarquia ali, hierarquia. você não pode usar arigato apenas como se você, porque seria o equivalente a você falar com seu amigo, seus familiares. Então, você tem que colocar um marcador de polidez no final. Então, é um erro bastante comum que os alunos cometem, porque Vai está ficar um acostumado a clima ouvir. pesado no ar se a pessoa chegar e falar arigatou pro professor. Se eu falar apenas arigato para minha chefe, eu corro o risco de ser demitido, por exemplo. Jesus do Né? céu. Não, eu exagerei, né? Mas vai te olhar, É que só tu porra é nunca essa? falar arigatou pro teu chefe. Qualquer coisa ele vai. Exatamente. Pá. Mas assim, é uma coisa assim, de você falar, ué, que intimidade é essa que eu nunca te dei, sabe? Né? Ela pode falar arigato para mim, Gente. né? Mas nunca o contrário. Vem a pergunta que vai deixar você Lá desconcertado, vem. mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque quando você começou a Vamos. falar de hierarquia, eu vou ter que falar. Quando a gente está assistindo ali um filme pornô em Aham, japonês, certo. tem hierarquia também? Se a pessoa estiver fazendo ali uma fantasia de policial, a pessoa vai falar igualzinho com a hierarquia? Tempo.
Ok, Tá pegando deixa eu ver. aí. Acho que depende da relação, mas quando não tive experiências sexuais no Japão, infelizmente, para conseguir falar sobre isso, Ah, mas, ó, é uma pena, né? Uma pena. Demorei um ano para, não é. acontecer Mas, nada com o japonês. mas você não tá só nessa, não, porque no Japão tem aí, de conhecimento aí, tem várias pesquisas falando que o japonês, eu tenho uma amiga japonesa que fala português, fala muito bem, e ela fala Aham. muito que o japonês é uma das pessoas que menos faz sexo no mundo. Tem O isso, pessoal do Japão Então você não perdeu é muita um- coisa, você foi no fluxo, amigo. Sim, 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 né? Era mais fácil acontecer alguma coisa entre os estrangeiros, né, lá, mas É. não um estrangeiro com um japonês. Mas enfim, lá, acho que o que que acontece? Essa questão de quando as duas pessoas são íntimas, Uhum. né, obviamente vai criando essa divisão do formal para o casual. Então você passa a adquirir uma linguagem casual entre duas pessoas. Quanto tempo leva para uma pessoa aprender em média, uma pessoa que fala Uhum. português, aprender a se comunicar em japonês, assim, o basicão? Nossa, para chegar, por exemplo, no N1, que eu falei, né, que é o nível, digamos, considerado avançado na língua japonesa, vários lugares falam que você precisa de mais ou menos 1.500 horas de estudo. Eu não gosto de falar em Eu achei que fosse meses, 1.500 anos. Aí eu falei, né, eu que não gosto de falar em meses e anos, porque uma coisa é você estudar 1 hora todos os dias, outra coisa é você estudar só 2 horas no fim de semana. Agora vamos para a última parte, que é aquela parte que eu até Hum, te perguntei, né, sobre expressões e coisas Aham, relacionadas a LGBTQIA+, porque eu sou LGBTQIA+, mas eu quero saber, certo, porque a certo. maioria dos Uhum. professores não fala essas coisas, né? E Claro, eu claro, quero que o meu claro. professor aqui de japonês fale para mim, né? Eu quero primeiro que Perfeito. você fale pra gente algumas expressões em LGBTQIA+, desse universo. Uhum. Então, primeiro, eu quero saber como é que fala mulher lésbica. Ok. Isso tem Na mulher, variante. sim, sim. Na verdade, não é tão diferente do inglês, né? Então, lesbian, vem de lesbian, vira lesbian. Ai, Gay pega bem. é É gay? gay. Uhum, gay é Ah, gay. então todo mundo vai entender. Sim, desculpa, não é tão, uau, que diferente, não. É bem parecido. Bi é bisexual, entende? Ai, quebrou todas as expectativas. Me desculpe, né? Mas é assim, não tem muita diferenciação. Mas se for falar de Se palavras, fosse trans. seria transgender. Ah, igualzinho. Transgender, né? Esses são os termos politicamente corretos, tá, Edivan? Porque Ah, tem algumas palavras que, por exemplo, daria o equivalente ao veado aqui no Brasil, uhum. sabe? Ou bicha. Existem alguns vocabulários que daria para fazer trazer uma certa transposição dentro da língua japonesa, mas que é meio delicado ensinar, porque se as pessoas utilizarem fora de contexto, né, pode soar bastante desrespeitoso. Mas existem esse tipo de vocabulários também. Mas falando sobre esse mundo LGBTQIA, uma coisa que é interessante, Edvan, que talvez é uma coisa que encaixe na China também, é que a homofobia foi uma coisa importada, né? Não existia homofobia no Japão. Homofobia Será? surgiu, Deixa eu existia falar. sempre o Desenrola estranhamento. esse negócio aí, Vamos desenrola. lá, né? A homofobia foi uma coisa que vinculada, pelo menos no Brasil, né, com os valores cristãos, né, em que você não pode Ah, se é. relacionar com pessoas do mesmo sexo. Só que no Japão, pré-era Meiji, era uma coisa muito comum os homens, né, terem relacionamentos com os outros homens numa relação extraconjugal. Não apenas os samurais, mas também os monges budistas. Era uma prática muito comum a homofobia. Por exemplo, os monges não poderiam se relacionar com mulheres, mas com homem podia. Takashi, e para quem quiser conhecer e não conhece o trabalho do Takashi, eu vou deixar aqui no comentário em destaque o Instagram dele, as redes sociais Uhum. dele, porque lá ele está divulgando aonde ele trabalha e está divulgando o trabalho dele também, tá bom? Perfeito, né? Para quem estiver interessado em estudar a língua japonesa, a 123 Japonês costuma abrir as matrículas para o curso de japonês essencial, que é basicamente um curso online, ministrado por mim também, mas principalmente pela professora Tai Suzuki, que tem 45 anos de experiência, foi chefe de departamento de letras japonês da USP, não é pouca coisa, foi A condecorada, monstro da língua né, pelo japonesa. governo japonês. Ela é uma lenda, assim, do campo, né, do ensino da língua japonesa, e é ela que ministra o curso japonês essencial, que é um curso que ajuda
ajuda a você a desenvolver do zero até o equivalente ao N5 da língua japonesa, que é o nível básico, né? Então, o curso básico é oferecido pela 123 Japonês, que eu super recomendo. Basta acessar as nossas redes sociais da 123 Japonês, que estaremos sempre comunicando sobre as matrículas e as novas turmas que estamos trazendo por lá. Então, caso seja um assunto que te interesse e faça sentido, nos acompanhe aí nas redes sociais, que estamos lá compartilhando sobre língua e cultura japonesa. Pois é, recado dado, então, muito obrigado, Takashi. Isso Beijo aí. para Muito você obrigado, Ivan. e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Prazer. tchau. Tchau, tchau.